Salve, salve, investidor, como é que você está? Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de diversos assuntos, especialmente PetroRio e Vulcabras. Começando aqui com uma notícia interessante. O JP Morgan, ele vê short squeeze nas ações brasileiras em 2025. Luan, short squeeze? Para resumir, isso aqui significa o seguinte. No mercado financeiro, você pode ganhar tanto na alta quanto na baixa das ações. Ganhar na baixa das ações? Sim, você pode fazer isso através de opções ou através do empréstimo de ações. Empréstimo de ações? Sim, quando você deixa suas ações para alugar na corretora, quem está alugando, quem está pegando essas ações, tomando essas ações, está vendendo essas ações no mercado. Vendendo as suas ações que você está deixando em aluguel. Só que essa pessoa vende porque acha que as ações vão cair. Então, se essa pessoa toma as ações a R$ 20, vende a 20 e ele não é dono, ele só alugou. E aí depois as ações caem para 15, ele recompra 15 e devolve as ações para o efetivo dono. Essa diferença dos 20 para o 15, R$ 5, quem embolsa é quem? Você, dono das ações? Não, o cara que fez o contrato de aluguel ou empréstimo de ativos. E aí, chega um momento que o pessoal exagera no aluguel de ações, mas bate forte nas ações, cara. Vai macetando. E aí, o que você tem? Um cenário que muitas vezes o pessoal exagera. E quando há esse exagero, qualquer notícia positiva vai gerar uma alta expressiva nessas ações que estão caindo bastante. E aí você tem um short squeeze, onde o pessoal que está vendido, está operando vendido, que é esse cara que está apostando na queda da ação, pode ser uma pessoa física ou fundo de investimento, essa pessoa é obrigada a recomprar. E aí dá aquela alta forte, porque o pessoal está zerando uma operação na bolsa de valor. E o JP Morgan está vendo risco alto de short squeeze em ações brasileiras. Por que ele diz isso? Ele cita o seguinte, que embora no ano Ibovespa acumule uma alta de 18%, no último fechamento, quase 20 já, né? A 143 mil pontos, o banco destaca o seguinte, que o pessoal está achando que já está tudo precificado. Ou seja, o Brasil não teria mais como subir muito, mas seria, na visão do banco, uma leitura precipitada. E aí o banco chama atenção para o indicador, o Short Interest Rate, ou seja, a relação entre ações vendidas, quanto que eu tenho de ações vendidas, tudo a descoberto, não o que eu vendo efetivamente na bolsa de valores por ser dono, e o free float, que é o quê? A quantidade de ações disponíveis ali na bolsa, que está negociando, não aquilo que está em posse de um fundo, ou está em posse do proprietário mesmo, do controlador. E aí ele fala, ó, esse indicador está acima de 2,5% há quase um ano, tendo subido de 3,5% para 3,8% nos últimos 40 dias, ou seja, haveria um exagero em número de ações vendidas a descoberto. Venda a descoberto é essa operação onde o cara aluga ação para vender no mercado, não sendo dono. E aí ele vê grande chance de short squeeze nessas ações aqui. Raizen, e olha que a gente pode ter visto já com Raizen, por quê? Porque a ação subiu mais de 10%, aí fechou aqui embaixo, mas chegou a tocar 14% de alta no dia. Você tem a Vamos, que está caindo muito nesse ano, o pessoal bateu forte no papel, especialmente após o último resultado trimestral, fazendo ela cair mais de 30%. Você tem a Vivara, que no ano sobe 55%. Enfim, PetroRecôncavo, Brava Energia, Cirela e Arezzo. Ou seja, o JP Morgan está chamando atenção, olha pessoal, vocês estão pessimistas demais. Claro, tem ações que eventualmente merecem cair tanto assim, mas quando você tem um exagero na venda descoberta, você pode ter esse tipo de movimento. Mas isso aqui é só para chamar atenção, para não ficar achando que bolsa brasileira já subiu o que tinha para subir, que tá tudo caro, que vai dar ruim. Esse tipo de análise é muito precipitado. Continuando aqui, PetroRio também deu uma bela de uma subida no dia anterior, chegou a subir 6% no período, fechando acima dos R$ 36. Isso aconteceu pós-publicação de um fato relevante. Nos últimos 12 meses, a empresa acumula uma queda de 15%, segue caindo com o setor petrolífero como um todo, mas cai bem menos do que outras petrolíferas juniores. E o fato relevante, primeiro, se relaciona a esse aqui, mas o que foi publicado é esse aqui, que basicamente diz o seguinte, que informa ao mercado que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, autorizou o retorno da produção do Campo de Peregrino, operado pela Equinor do Brasil Limitada, conforme ofício enviado às companhias consorciadas do ativo por meio da Superintendência de Segurança Operacional. Com isso, o processo de ramp-up da produção iniciará de imediato. Ou seja, esse campo, que deve adicionar até mais ou menos 60 mil barris de petróleo diários para a produção total da PetroRio,
ele estava interditado, voltou a ser operado e aí girou alta nas ações. E a produção vai começar de forma imediata. E o que tinha acontecido? Um fato que eu havia destacado para os membros da comunidade, que era reversível, que não era para ficar se preocupando excessivamente, em que a ANP tinha interditado o Campo de Peregrino por questões técnicas. E a PetroRio tinha trazido uma previsão de arrumar a casa entre 3 a 6 semanas. Esse fato relevante é de agosto. Então, eu já havia falado, outubro a qualquer momento vai voltar ao normal. E é o que aconteceu. Então, veja que o mercado bateu excessivamente na ação entre o fato relevante até agora. Isso aconteceu, muito por conta do petróleo também que caiu. Mas é assim que funciona o mercado. Da mesma forma que ele bate forte e exageradamente num papel por conta de uma notícia de curto prazo, uma notícia de curto prazo também pode fazer a ação subir muito rapidamente, inclusive com eventuais short squeeze. Então presta atenção nisso, para não ficar com medo que uma ação está caindo por conta de uma notícia negativa. O seu papel como investidor é investigar. Essa notícia negativa, ela é de cunho reversível ou irreversível? Ela destrói de forma permanente os fundamentos de uma empresa ou é uma coisa completamente contornável? Esse é o seu papel, ser um investigador das empresas que você está investindo ou pretende investir. E por fim, quero tratar aqui a respeito da Vulcabras, que agora virou até ação modinha, né? E o UBS recomendando compra, um potencial de alta de mais de 20%. As ações subiram por conta disso, voltaram a ficar acima dos R$ 20. E o que está dizendo o UBS? Primeiro, preço-alvo de R$ 24. Eu vou mostrar o preço-alvo logo na sequência, mas vamos entender os fundamentos desse relatório do UBS. Eles destacam que a empresa, que é dona das marcas Olímpicos e Under Armour é uma empresa americana, só que a Vulcabras tem licença para operar a marca aqui no Brasil, além da Mizuno, empresa japonesa. A empresa então deve entrar em um novo ciclo de expansão de rentabilidade. Isso que a gente gosta de ver, né? Porque a simples expansão sem rentabilidade não é o que a gente quer. Porque, sinceramente, crescer é fácil. É só você gastar um caminhão de dinheiro e dívida, ou dinheiro dos investidores, com um plano de expansão ali e crescer a qualquer custo. Agora, a parte difícil, é aí que você nota gestões diferenciadas, é quando o cara consegue crescer com rentabilidade. Aí você pode destinar seu tempo a dar uma estudada. Após um período marcado por investimentos intensivos em capacidade produtiva e posicionamento da marca. A gente sabe que com essa tendência atual do pessoal praticar muito corrida, esse é um setor que está se beneficiando. E como a gestão da Vulcabras identificou essa tendência de mercado, esse novo hábito do consumidor brasileiro, ela acabou desenvolvendo rapidamente um novo tênis da Olímpicos, a linha Corre ou Run, e passou a vender muito e percebendo esse aumento de demanda, investiu no aumento da sua capacidade produtiva. E aí, segundo o UBS, o aumento de 20% no número de funcionários em 2025, então teve aqui, aumento da capacidade produtiva envolve contratação de mais gente, pressionou as margens no curto prazo, só que isso tende a se estabilizar a partir do terceiro trimestre. E a gente vai conferir no terceiro trimestre. Isso eu trago para os membros, abrindo espaço para uma retomada mais robusta dos ganhos a partir de 2026. E o banco acredita que isso ainda não está precificado. E aí destaca aqui algumas vantagens, marcas fortes. Outra vantagem importante, o tempo médio de lançamento de novos modelos no mercado é de cerca de 4 meses, significativamente menor que o de grandes concorrentes globais, como Nike, por exemplo. 4 meses, coisa rápida, produção integrada, altas margens. Mesmo com esse comprometimento de margens no curto prazo, ela ainda ostenta boas margens. Quando a gente nota que a margem líquida da empresa está ali na casa dos 20%, entre 15% a 20%. É uma alta margem, viu? Então não é varejão comum como o pessoal costuma pensar a Vulcabras. Veja só, a Olímpicos foi a marca mais usada na Maratona Internacional de São Paulo, com 29% de participação, quase um terço. E aí, o UBS estima uma taxa de crescimento anual composta, CAGR, de mais 11% para a receita nos próximos 5 anos, com destaque para o avanço do lucro por ação, da ordem de 10% ao ano. Crescimento de 10% ao ano nos próximos 5 anos. E essa estimativa não é maluca do banco, tá? Não é maluca. Com expectativa de dividend yield de 8,2% em 2026. Lembrando que a gente pode ter a tributação dos dividendos e essas empresas podem aprovar um dividendo extraordinário até o final desse ano para pagamento no ano que vem, por exemplo, pensando nessa questão do dividendo sendo tributado. E eles preveem um crescimento da margem e aí, consequentemente, da rentabilidade. Bom, Vulcabras é outra dessas ações que subiram no ano, elas sobem 30% no ano. Veja só, uma empresa supostamente do varejo subiu 30% no ano. Vivara, supostamente um varejão comum, que não é, tem um relatório de análise da Vivara na minha comunidade FMI para os analistas, não é simples assim. Então, a análise simplista faz você deixar dinheiro na mesa, mas sobre a Vulcabras, é uma empresa que, vou te indicar algumas
algumas coisas aqui. Tem alta margem e vai crescer. Distribui altos dividendos, demonstrando tranquilidade financeira na empresa. Tem alto ROI, alta rentabilidade, mesmo com as margens um pouco menores, em virtude do crescimento. Tem muito caixa, baixo endividamento e segue expandindo, surfando uma tendência de mercado. Então você tem baixo endividamento, margens adequadas, altos dividendos, expansão com rentabilidade. Basta você olhar se o valuation faz sentido. E aí, você sabe, preço-alvo de corretora e banco você tem que desconfiar, você tem que fazer suas contas. É o que eu ensino à comunidade. E nas minhas contas, Vulcabras valeria 23,18 hoje. 23,18. E eu fui mais modesto na projeção de crescimento. Lucro por ação crescendo a 7% ao ano. Mas não está muito distante do preço indicado pelo UBS. Só que o preço que eles fazem é um preço para o próximo ano. Meu preço é de longo prazo. De todo modo, R$ 23 seria o valor justo. Só que você precisa de margem de segurança. Hoje você tem margem de segurança? A ação está custando 20,30. Agora a margem de segurança é só de 14. Eu fiz essa pegadinha aqui com você, por quê? Porque quando a ação estava 19, antes da subida, a margem de segurança era de 20. Agora é de 14. Veja a importância de monitorar o preço e ter paciência para comprar quando a margem de segurança é maior. Agora está mais baixa. Ainda existe. E para que serve a margem de segurança? Porque não há como você pressupor que você vai calcular com exatidão os fluxos de caixa futuros da empresa. Então você comprar abaixo do preço justo serve para isso, para você obter um retorno adequado conforme a taxa de desconto usada e poder errar um pouco nas projeções, porque a empresa não vai seguir as suas projeções. A empresa não está nem aí para as suas projeções. Então a margem de segurança serve para isso. Eu gosto quando está 20%. Então até os 19 estava bacana. Agora nos 20 já nem tanto. Ainda existe margem de segurança e a empresa não está cara, mas já apertou um pouquinho. Sendo o quê? Olha o crescimento aqui. Se você encontra, olhando para o resultado trimestral, receita líquida da empresa quase 1 bi, crescendo 17% no ano. E o lucro também cresceu. Geração de caixa cresceu. Margem teve redução. A gente já explicou por quê. Lucro bruto cresceu também. Então os indicadores em termos de crescimento, ok. Só margem que deu uma caidinha, mas de forma justificada. Sendo o quê? A empresa vai publicar seu resultado no dia 30, segundo seu calendário de eventos corporativos. E a gente vai comentar em vídeo ou por escrito junto aos membros da comunidade. E eu te convido a entrar para a minha comunidade. Você tem vídeos exclusivos para membros. Você tem análise de carteiras. Você possui materiais complementares, os meus insights, por exemplo. Eu fiz um estudo aqui completo sobre a tributação dos dividendos no Brasil. Tenho os meus relatórios de análise para os anualistas, assim como a minha lista de valor intrínseco das ações que eu tenho em carteira e aquelas que eu mais gosto. E ainda acesso ao meu curso, o Formação Bira Invest, e muito mais. Então conheça todos os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui também eu comento sobre os ativos que eu estou interessado e aqueles que eu tenho em carteira. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.